Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Aqui quem fala é o professor Claudem Araújo. É o professor Claudem Araújo. Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas, né? E vou falar sobre um pensador, um filósofo importantíssimo que vocês viram muito durante as nossas aulas esse ano. Então, eu espero que vocês hoje desfrutem um pouco sobre a origem desse filósofo. Que filósofo importante é esse? É o Sócrates. Olha só como essa escultura tá bonita. Bem que o tio queria essa escultura aqui em casa. Mas quem sabe um dia eu não vou ter uma escultura parecida, né? Quem sabe, quem sabe. Vamos ver um pouco sobre a origem desse filósofo. Afinal de contas, quem foi Sócrates? O Sócrates ele foi um filósofo grego, né? E ele nasceu em Atenas por volta de 470 anos antes de Cristo. De acordo com o romano Cícero, fez com que a filosofia descesse dos céus para a terra. Olha que responsabilidade, olha só. O cara devia ter um ego muito grande. Brincadeiras à parte. Ele foi um primeiro dos três grandes filósofos gregos que estabeleceram as bases do pensamento ocidental. Olha só, três filósofos gregos, mas aqui a gente só vê a tela estampada do Sócrates, todo bonitão, barbudo aí. Mas afinal de contas, quem seriam esses outros filósofos? Um foi o Platão e o outro foi o Aristóteles, né? Só para a gente recordar um pouco aqui em nossas cabecinhas. Vamos entender agora um pouco sobre o contexto histórico a qual Sócrates está inserido, mas muito além disso, vamos entender também um pouco sobre a trajetória de Sócrates, que é importante nós sabermos também. Né? Segundo alguns especialistas, eles acreditam que ele foi casado, que ele teve 3 filhos e que, além dele gostar do confronto de ideias, ele também gostava de batalhas de verdade. Tanto que ele serviu como soldado de infantaria na guerra do Peloponeso, conflito entre as cidades de Atenas e Esparta. Apesar dele ter sido descrito por Platão como o homem mais justo e honrado da sua época, minha gente, o Sócrates ele acabou sendo indiciado por impiedade. Impiedade, aspas, né? E tá em aspas aí. Impiedade que a gente pode considerar como heresia. Como eu falei para vocês agora há pouco, ele foi considerado um dos maiores nomes da filosofia, né? A filosofia clássica, mas não somente ele, mas como Platão e Aristóteles também. Só que a gente dá um destaque aqui muito importante para o Sócrates, porque ele foi muito famoso, né? Por ele ter contribuído para os primeiros estudos dessa área. Ele foi considerado, inclusive, de certa forma, o patrono da filosofia ocidental. Alguns até duvidavam da existência de Sócrates. Só que com o tempo, depois que os diálogos com seus discípulos, né, principalmente com Platão, vieram à tona, por meio das obras que o Platão escreveu, que vocês já sabem, né? Inclusive as obras de Platão que foram baseadas em diálogos e diálogos a partir de Sócrates, tais como o Banquete, a República, enfim. Isso é tema de outras aulas, mas que vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar na internet. São obras de Platão. Mas foi a partir dessas obras que elas foram escritas e datadas, né, que se teve uma certeza sobre a vida e, sobretudo, os pensamentos de Sócrates. Falando um pouco, inclusive, de obras, né, não há registros de obras escritas por Sócrates. Naquela época, havia dificuldades em guardar material escrito. Além disso, relatos apontavam que ele considerava a tradição oral mais importante. O Sócrates ele confiou seus estudos aos discípulos, isso significa que o realmente se sabe sobre ele é por meio dos seus alunos, entre eles os quais, como eu havia dito para vocês, o Platão e o Aristóteles. E a gente, outra coisa que a gente pode também levar em consideração é que o Sócrates ele nasceu de uma família muito humilde também, né? E aí já deve se imaginar. Eu sei que apesar dele valorizar os princípios escritos, mas ele valorizava a oral, mas também as condições financeiras de Sócrates eram um pouco precárias. Quando a gente pensa um pouco na origem dele, tinha pouco recurso financeiro, o pai dele era um escultor, ele apresentou ao filho esse ofício, trabalhou durante muito tempo na sua juventude, inclusive, né? Só que além de escultor, o Sócrates ele serviu ao exército ateniense durante 3 temporadíssimas, olha só. Depois que ele se aposentou, ele passou a exercer os dons pelas quais é mais conhecido, que é o de quê? O de educador e o de filósofo. Alguns relatos que o Sócrates ele levava uma vida muito simples, olha só, era humilde, caboclinho, ele era humilde. Inteligentíssimo, mas humilde. Ele participou de
ativamente da democracia da cidade de Atenas, serviu aos militares como um soldado durante muitos anos, como eu falei para vocês agora. Participou até da Guerra do Peloponeso. O cara é o famoso quebra-galho, né? De tudo, faz de tudo um pouco. Esses estudos, eles detalham que o Sócrates não tinha aparência considerada muito agradável aos demais olhos. Ô, tadinho, meu Deus. Ninguém é perfeito, né? Foi descrito como um homem baixo, robusto e com grandes olhos. O Platão, seu aluno, chegou a afirmar que ele não era nada atraente. Ah, Maria, que discípulo era esse que próprio falava do seu mentor? Brincadeiras à parte, minha gente, isso aqui não interessa, porque nos interessa são os legados importantíssimos que deixou de reflexão para os pensadores que nasceram depois dele. O Sócrates, ele é tão importante que o pensamento de Sócrates, ele não serviu só de reflexão para os pensadores que surgiram posteriormente a ele, mas que os que surgiram anteriormente a ele também. Porque os filósofos que nasceram antes de Sócrates são chamados de pré-socráticos. Olha a responsabilidade, olha quanto o cara, o pensamento socrático, ele era valorizado. Mas enfim, o Sócrates, ele não foi à toa, sabe? Ele não conquistou isso à toa, esse legado, essa memória a respeito do pensamento da pessoa Sócrates não foi à toa. Ele era um homem muito sábio. Essa, inclusive, então, é uma das frases de Sócrates, muito conhecida por vocês, já caiu nas nossas provas. Espero que quando você ela esteja estampada aí nas nossas avaliações, vocês não errem mais. E quem eu vou ter a oportunidade de vê-la novamente aqui para aprender. Já usei ela como capa das redes sociais, que é o só sei que nada sei. É uma frase de Sócrates, o pensamento de Sócrates. Quando Sócrates ele escreve que só sei que nada sei, o Sócrates, meus amores, ele reconhece os limites da sua própria ignorância. E eu concordo com Sócrates, muitas vezes a gente acredita que sabe de tudo, mas a verdade é que poucos sabemos. Uma vida que ela não é questionada, ela não vale nem a pena ser vivida, né? Os pensadores filosóficos falam, os pensadores da filosofia falam isso. E o Sócrates, quando ele fala isso, ele reconhece os limites da ignorância dele, ele sabe que tem muita coisa ainda para ser aprendida, para ser vivida, para ser questionada. Né? É o que eu costumo sempre falar para vocês, que a gente não deve aceitar nada como pronto e acabado. Que tudo é um processo, e esse processo é um processo de desconstrução. E esse processo ele se transforma da noite para o dia. Se muda de um dia para outro, que imagina de anos. Mas para ver como esse fruto, esse princípio de sabedoria é importante, porque serve para a gente refletir até hoje, né? Que se não fosse, nós não estaremos aqui vendo um pouco sobre a vida de Sócrates. Ele foi muito importante para a filosofia e, enfim, quem tem mais curiosidade um pouco sobre a vida de Sócrates, mas não só de Sócrates, mas como também de Platão e de Aristóteles, dá uma pesquisada, estuda um pouco sobre a vida dele, que é importante, pode inclusive servir para nós podermos discutir das nossas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, que vocês tenham compreendido um pouco sobre a origem dele. Então, se vocês gostaram, curte, comenta, deixa o coração pro tio, tá bom? E é isso, comenta, curte, porque dá engajamento pro canal da escola e é muito importante, tá bom? Beijo, beijo, beijo do tio, bolinha, e até o próximo.